Olá, muito bom dia para você. O fim de semana chegou e com ele muita informação no seu AB1 dessa sexta-feira, dia 6 de junho, hein? 11 horas e 47 minutos. Nós estamos juntos na telinha da TV Asa Branca, também pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região e ainda pelo Globoplay. Simbora para ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante, porque o dia deve ser de sol entre nuvens. À noite, o tempo pode ficar parcialmente nublado. É o que diz a previsão do tempo, hein? A temperatura agora está marcando 26 graus, você está vendo aí na tela, e a mínima deve ficar na casa dos 20 graus aqui em Caruaru. E nesse AB1, a gente vai falar sobre um crime que aconteceu há muito tempo aqui em Caruaru. Foi o assassinato do empresário Mário Celso Oliveira. Esse caso aconteceu em 1999 e agora tem um novo capítulo, que é a prisão da mulher do empresário. Ela seria a mandante desse assassinato e foi condenada em 2016. A gente vai falar sobre esse assunto em instantes. E ao vivo com a gente tem Leonardo Costa e Franklin Portugal. Leonardo chega com informações sobre um caso muito sério também. Uma criança precisa de um tratamento intensivo em casa, o chamado home care, mas está enfrentando muitas dificuldades para seguir com esse acompanhamento, que não pode ser interrompido. Então a gente vai saber o que é que está acontecendo. Um bom dia para você, Leonardo. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na AB1 desta sexta-feira. Olha só, a família do pequeno Eric Espíndola, de apenas 4 anos, recebeu a informação de que a empresa que presta o home care está há 10 meses sem receber o pagamento e isso pode acarretar na suspensão desse serviço. A empresa aí deu 15 dias, mas a notificação já aconteceu na sexta passada, ou seja, mais uma semana. Esse pagamento precisa ser feito pelo governo do estado. Segundo a Defensoria Pública, que entrou aí com um pedido, uma ação na Justiça, aí o bloqueio de 5 meses já foram feitos e agora o governo do estado deve se posicionar e fazer esse pagamento para que o serviço continue. Almir, daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Ok, esse assunto é muito importante. Muito obrigado, Leonardo. Franklin vai trazer todos os detalhes sobre uma nova unidade de reciclagem e metais que está sendo inaugurada lá em Belo Jardim. Um evento que conta com a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Franklin, um bom dia para você. Se não fosse uma negociação, a Moura não seria o que é hoje. Ela era não só extremamente trabalhadora... Olá, Almir, muito bom dia para você e um bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1. A gente está acompanhando nesse cumprimento de agenda do presidente em exercício Geraldo Alckmin, aqui diretamente da unidade produtora de baterias em Belo Jardim, a indústria, a fábrica Moura, né? Então, é uma inauguração de uma estrutura que visa dobrar este reaproveitamento de chumbo, assim se enquadrando dentro de uma proposta de sustentabilidade e também de respeito ao meio ambiente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações diretamente aqui da inauguração desta unidade aqui do Complexo Industrial da Serra do Gavião, que fica dentro da cidade de Belo Jardim. Daqui a pouco a gente volta diretamente daqui, Almir. Combinado, Franklin e Leonardo, até daqui a pouquinho. E nesse AB1, a gente também vai ver uma reportagem especial sobre os 70 anos de carreira do mestre João do Pife, uma das figuras mais importantes do cenário cultural do país de Caruaru. Doutor do Pife. Ganhar o título doutor do Pife. Quer dizer, isso é umas obras de Deus, Papai do Céu faz isso. Quem me levou a todos os países lá fora foi esse instrumento aqui, chama-se o pífano. É o pife de taboca, feito de original, é isso aqui. Que beleza, hein? E Priscila Martins também está com a gente ao vivo. Ela vai trazer a programação que vai agitar os forrozeiros nesse fim de semana aqui em Caruaru. Bom dia para você, Priscila. Oi, Almir. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha que coisa gostosa. É o segundo final de semana aqui do São João na Zona Urbana de Caruaru. Nós estamos aqui em frente ao palco. Os músicos de Elba Ramalho estão passando o som ali atrás. E a gente vai trazer vários nomes aqui bacanas no nosso AB1 de hoje.
vamos conversar com uma das atrações desse final de semana. A programação está recheada e, como eu disse, um dos finais de semana mais esperado pelo público é final de semana de Wesley Safadão. Daqui a pouquinho uma programação completa e, claro, um convite para dançar o forró aqui em Caruaru desse final de semana. Até já, Almir! Combinadíssimo, viu, Priscila? Até daqui a pouquinho. Vai dançando por aí. Agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os novos batalhões da Polícia Militar e as novas sedes para os bombeiros previstos aqui para Pernambuco. Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, que já começou. 11 horas e 53 minutos agora. A gente volta já. E o seu AB1 voltou, 11h55, a gente vai dar uma olhadinha no movimento do trânsito nesse fim de semana, nessa sexta-feira aqui em Caruaru. A gente está dando essa olhada no centro da cidade, a Rua Vigário Freire sempre assim, sempre movimentada, vai chegando pertinho do meio-dia, durante a hora do almoço, depois de 1 da tarde, é sempre assim, pessoal. E a gente vê também a movimentação das pessoas no centro de Caruaru, que também é um grande centro de compras da cidade. Bom, agora a gente vai falar sobre um assunto bem preocupante, hein? Em Pesqueira, uma criança que tem uma doença grave precisa de aparelhos para garantir a vida. O problema, pessoal, é que existe um risco desses equipamentos serem desativados, desligados. Quem vai explicar essa situação é Leonardo Costa, que está ao vivo acompanhando esse drama. Leonardo, conte os detalhes para a gente. Uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no AB1 desta sexta-feira. Olha só, situação de angústia, de tristeza para esta família e de preocupação também, porque na última sexta-feira a família de Eric Espíndola, de apenas 4 anos de idade, recebeu a informação de que a empresa que presta home care está aí sem receber há 10 meses. Essa informação é da Defensoria Pública, que também pontuou, inclusive, que entrou com um pedido na Justiça para que o bloqueio das contas do governo do estado fossem feitas para que justamente fizesse esse pagamento e o serviço não fosse descontinuado, porque inclusive a gente sabe que o estado e as UTIs pediátricas estão passando por um momento bem crítico, né, destinados aí para síndromes respiratórias. Então a preocupação aumenta ainda mais. A clínica aí deu mais alguns dias, concluindo 15 dias, mas a gente sabe que a notificação chegou na última sexta-feira, então esse serviço pode ser descontinuado nos próximos dias. Eric, a gente vai acompanhar esse drama da família. Eric Pereira Espíndola tem apenas 4 anos de idade e a luta pela vida começou ainda nos primeiros dias após o nascimento. Diagnosticado com encefalopatia não específica, passou 1 ano na UTI por depender de suporte de aparelhos para viver. No fim de 2023, conseguiu o serviço de home care com o apoio da Defensoria Pública. Eu dei entrada pelo Ministério Público e a Defensoria daqui de Pesqueira. Mais ou menos quanto tempo aí para conseguir? Enquanto isso, ele permanecia no hospital, na UTI, né? Isso, ele permanecia na UTI. Foi mais ou menos uma base de uns 6 meses, por aí em diante, que a gente começou, deu entrada e conseguiu sair o home care. Hoje, há quanto tempo vocês já contam com home care? Faz mais de ano. 1 ano, acho que vai fazer 2 anos agora em novembro. Além do home care, a família de Eric também precisava de ajuda com o aluguel e conseguiu esse apoio com a Prefeitura de Pesqueira, que também passou a enviar uma professora para o menino e fornece suporte jurídico à mãe. Hoje a Prefeitura ela contribui com o aluguel, né, da residência da criança, uma vez que ela teve que se mudar para poder conseguir a estrutura necessária para colocar o home care em ação e poder vir para casa com o Eric. Além disso, a gente também manda equipes do SAD, né, que é o atendimento domiciliar, para fazer visitas periódicas, vem um médico, nutricionista. Nesse período agora que ela ficou sem os profissionais, a gente também deu esse suporte, encaminha relatórios periódicos no processo, né, sobre a situação da criança. E também com relação à escola, né, a educação dele, a Prefeitura dá o apoio mandando o professor domiciliar, né, para poder
prestar assistência à criança. Com a ajuda dos profissionais do home care, técnico, enfermeiro, médico, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, Eric teve avanços cognitivos e motores. Mas a família recebeu uma notícia que abalou todo mundo. A empresa responsável pelo home care está há 10 meses sem pagamento por parte do governo do estado de Pernambuco. Quando foi sexta-feira, eu recebi uma notícia, que os aparelhos seriam desligados por falta do pagamento do estado, não estava pagando a clínica e ele não poderia continuar com o serviço sem recursos. Em conversa com os defensores públicos, foi pontuado que a falta de pagamento pode resultar na suspensão do serviço. Para evitar a interrupção, a Defensoria entrou com uma ação na Justiça pedindo liminar para manter o atendimento. Também foi solicitado bloqueio de valores. Dos 10 meses de dívida, a Justiça determinou bloqueio referente a 5. Agora o que falta, segundo a Defensoria, é o governo do estado efetuar o pagamento. A família também está preocupada com uma nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário que considera que Eric não precisa de home care. A Justiça ainda vai analisar o documento. A nota orienta que o menino seja transferido para o Serviço de Atenção Domiciliar Nível 3, o mais completo dentro do SUS para pacientes com alta dependência clínica e tecnológica. Mas diferente do home care, nesse modelo não há plantão 24 horas. O atendimento é feito por visitas programadas. A Prefeitura de Pesqueira vai enviar uma equipe médica para realizar um contralaudo. A gente não pode interferir no processo, mas a gente entende a situação da mãe. E como já existe esse acompanhamento, a Prefeitura ela vai mandar os profissionais para fazer uma reavaliação e, de acordo com o entendimento técnico dos profissionais, a gente vai também protocolar nos autos para que auxilie o entendimento do juiz, para que ele possa tomar a melhor decisão de acordo não só com o que está no processo, mas com a realidade fática da criança, a realidade social, que eu acho que tudo isso precisa ser observado na hora do juiz tomar uma decisão tão séria como essa que envolve a vida da criança. A mãe de Eric diz que o filho não tem condições de ficar sem home care. Ela lembra que o menino é um paciente de alta complexidade e precisa de assistência contínua, humanizada e especializada. Eric é uma criança que ele usa aparelho, ele intercorre, ele é de um paciente, na verdade, de alta complexidade. Todos os laudos dele a empresa demonstra que ele é um paciente muito grave. Ele intercorre, teve 9 paradas cardiorrespiratórias, precisa ser aspirado de vez em quando. E ele tem endocefalia e sempre intercorre. Ele é um paciente que precisa do acompanhamento do home care. Que angústia, hein? A situação bem complicada. A gente buscou resposta da clínica que presta o serviço e também do governo do estado. Vamos aqui ao que a clínica diz. Como prestadores de serviços nomeado pelo estado de Pernambuco, o home care Clinicar há alguns meses não vem recebendo nenhum repasse do estado em relação ao pagamento da prestação de serviços, onde engloba não só os equipamentos vitais, mas os profissionais, materiais e medicações. Diante de inúmeras tentativas de resolução sem sucesso ao longo de quase 12 meses, o somatório dos repasses atrasados chega a quase R$600 mil, prejudicando a saúde financeira da empresa e impossibilitando a manutenção dos serviços prestados. Esperamos que o estado de Pernambuco cumpra com as suas obrigações legais, onde é responsabilidade do estado a garantia dos direitos face à Constituição Federal e que se resolva o mais rápido possível para que o menor não seja prejudicado com a interrupção do seu tratamento ou até mesmo removido para uma unidade hospitalar para que possa receber o tratamento adequado para a manutenção da vida. O Home Care Clinicar está à disposição para qualquer dúvida. O governo do estado também enviou uma nota para a gente. A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco informa que foi oficiada na manhã desta sexta-feira, dia 6/6, para que o repasse do pagamento referente aos serviços prestados ao paciente dos meses de março até maio de 2025. A Secretaria reforça que o repasse segue os trâmites administrativos necessários para a conclusão do pagamento. Então a gente aguarda que a família seja informada aí e que o serviço não seja descontinuado, porque eu estava falando, inclusive, que as UTIs pediátricas aqui do estado de Pernambuco vivem um momento de atenção e dedicadas aí principalmente às síndromes respiratórias, e esse serviço de fato não pode ser descontinuado. Almir. Leonardo, muito obrigado por essas informações importantíssimas. Daqui ficou o nosso acompanhamento, o Leonardo que está acompanhando esse caso. A gente vai seguir junto a essa discussão inteira, não é?
em nome do Eric, da vida do pequeno Eric, da mãe dele, que está sempre ali do lado, cuidando, como toda grande mãe faz, e toda essa rede de pessoas que estão apoiando esse momento também. A gente vai seguir acompanhando para um bom desdobramento e uma boa resposta para a manutenção desse serviço. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. E agora, pessoal, a gente fala sobre a prisão de uma advogada condenada em 2016 como mandante do assassinato do marido. Esse crime aconteceu aqui em Caruaru em 1999. Mexeu com a cidade inteira, a região também. A vítima foi o empresário e ex-secretário de Finanças de Caruaru, Mário Celso Oliveira. Joel Almeida está chegando com essas informações agora ao vivo. Joel, uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde a todos. A prisão dessa mulher, identificada como Maria Paula de Siqueira Campos, de 62 anos, foi realizada ontem pela Polícia Civil no Recife, no bairro do Paissandu. A Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado de Mário Celso Oliveira, ocorrido em 1999. A prisão foi realizada em decorrência de mandado expedido pela vara do Tribunal do Júri da comarca de Caruaru. Esse crime foi de grande repercussão. Inclusive, chegou a ser tema de uma edição do programa Linha Direta da Rede Globo em 2001. Maria Paula chegou a ser presa 3 meses após o crime, mas foi colocada em liberdade rapidamente. Ela foi condenada em 2016, mas era considerada foragida da justiça até ser presa ontem. A prisão foi realizada quase 26 anos depois do crime. Na época do crime, a advogada trabalhava como defensora pública do Juizado de Pequenas Causas de Caruaru, enquanto o marido atuava no setor imobiliário. Inclusive, a gente conversou com familiares do Mário que falaram sobre a tristeza na época. Conversei com o sobrinho dele, o José, que falou, inclusive, sobre essa prisão. Vamos ouvir. Sempre foi um relacionamento tranquilo, assim, nunca aparentou nada que chamasse a atenção da família, mas logo após setembro, meados de setembro, meu tio adquiriu um terreno, na verdade em janeiro de 1999, ele adquiriu um terreno, comentou com ela que tinha comprado esse terreno, e o prefeito na época de Caruaru queria desapropriar essa terra, e por isso ia pagar a ele uma quantia de entre 300 e 400 mil reais. Então, ela cresceu os olhos, né, nesse valor e chegou a contratar uma mãe de santo, onde fez alguns despachos, alguns serviços de macumba, não sei. Em primeiro lugar, ela pegou foto do meu tio e do filho mais velho, que estava no carro no dia do crime, levou para o cemitério de meia-noite, para enterrar essas fotos, e que com 8 dias, meu tio morreria juntamente com o filho mais velho. Então, isso não aconteceu. Logo depois, ela pegou foto do meu tio e do meu primo também e colocou no congelador, também não conseguiu. Depois foi para Recife, contratado com o motorista, com o taxista, que também fez parte do crime. Ela foi com o taxista em Recife, fez alguns despachos na praia de Boa Viagem, jogando roupas no mar. Também não aconteceu, e logo em seguida, no dia 20 de setembro, aí realmente 2 pistoleiros foram na casa do meu tio e executaram ele com 3 tiros. Eu também conversei com o irmão da vítima, o irmão do Mário, o Carlos, que falou também sobre a época, sobre o crime e também falou sobre a alegria, vamos dizer assim, dessa prisão realizada ontem pela Polícia Civil. Vamos ouvir. Desde criança que ela convivia conosco, né? Inclusive ela morava perto da minha casa. E o convívio era tão bom, era tanta amizade, que ela foi dama de honra do casamento da minha irmã. Você jamais imaginou que poderia ser ela? Nunca pensava isso, nunca pensava, jamais imaginava. Ela destruiu, de certa forma, ela mexeu com a família minha, com a família dela. A mamãe, ela morreu, eu acho, já apressou a morte dela em consequência disso, que eu nunca vi um sofrimento tamanho, sabe? Mas eu acho que agora ela vai pagar, né? Não era isso que a gente queria, que ela tivesse
assassinado meu irmão, já que a gente tinha tanta amizade, mas infelizmente aconteceu. A gente surge essas coisas e a gente não sabe o motivo, o porquê, né? Não sabe da crueldade das pessoas, né? Mas a justiça está sendo feita, né? Foi feita, a justiça foi feita. Agora ela ficou foragida, né? Durante 8 anos e meio, né? Mas agora foi presa. Aí a fala de mais um familiar que relembra o caso com muita tristeza, claro, mas com esse sentimento de justiça, de que a impunidade não aconteceu. A gente lembra que esse caso, ele ganhou repercussão não só aqui no agreste do estado, não só aqui em Caruaru, mas de norte a sul do país, pelo modo como ele foi acontecido, né, como ele aconteceu, e a gente também preparou uma reportagem relembrando tudo isso. Vamos ouvir. O crime aconteceu no dia 20 de setembro de 1999. O empresário Mário Celso Oliveira retornava do trabalho com a mulher e o filho mais velho, que na época tinha 12 anos. Ao estacionar o carro na garagem de casa, no bairro Maurício de Nassau, ele foi atingido por 3 tiros disparados por 2 homens em uma moto. Mário Celso morreu na hora. Quando o empresário foi atingido, a mulher já havia descido do carro para abrir o portão. O filho estava com ela. A principal suspeita de ter sido mandante do crime era a então esposa dele, a advogada Maria Paula Cavalcante de Oliveira. O delegado que ficou à frente das investigações, Romano Costa, falou à época sobre a frieza de Maria Paula na noite do crime. A frieza e o descaso com que Maria Paula estava perante o corpo do marido, que não tinha se deslocado do local, estranhou a todos os policiais presentes, inclusive a polícia militar. Maria Paula foi presa em dezembro de 99, 3 meses após o crime, mas foi colocada em liberdade poucas horas depois. Um dos irmãos da vítima chegou a pedir proteção na justiça. Eu estou pedindo proteção à polícia, porque ela, a assassina, numa conversa telefônica, e a uma pessoa, que ninguém sabe como, e o filho de 12 anos ouviu quando ela disse que mandou matar o marido e que ia mandar me matar, porque eu era sócio na firma com ele. Eu era meio a meio, eu e ele. E já que o crime foi todo cometido em cima de dinheiro, eu estou sendo ameaçado. E o meu sobrinho comunicou que ela disse que ia mandar me matar. E já que todo mundo está solto, lamentavelmente, eu tenho que pedir proteção. Além de Maria Paula, 3 pessoas foram acusadas de terem ajudado a advogada a realizar o crime. Em julho do ano seguinte, o juiz José Adelmo da Costa reconheceu que os 4 acusados foram autores do crime. Segundo a prova dos autos, seja a prova pessoal, seja a prova tecnológica levada ao processo, demonstram claramente que a autoria do crime recai nessas pessoas pronunciadas hoje para o Tribunal do Júri desta comarca. Em março de 2013, uma das acusadas de participar do crime foi condenada a 24 anos e 6 meses de reclusão. O acusado de ser o executor do crime foi condenado a 19 anos. O julgamento de Maria Paula e do homem que teria pilotado a moto que levava o assassino só aconteceu em 2016. Maria Paula não esteve presente ao júri. A juíza Priscila Farias, patriota, leu a sentença. Os dois, Maria Paula e Adinaldo, foram condenados por homicídio qualificado e associação criminosa. Ele teve pena de 25 anos e 6 meses na penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru. Ela, de 28 anos e 6 meses, com o agravante de tramar a morte do marido, e ficará à disposição da Justiça na colônia penal feminina Bom Pastor, no Recife. Pela determinação, também perde o cargo de defensora pública. Ficamos satisfeitos, depois de 17 anos, 2 meses de espera pela justiça, a justiça demorou, foi feita a justiça que a gente esperava. Desde então, Maria Paula era considerada foragida da justiça, até ser presa ontem no Recife. Sobre a prisão, a nossa produção procurou a Polícia Civil, que disse que após a adoção dos procedimentos legais na unidade penal, a custodiada será encaminhada à colônia penal feminina do Recife, onde permanecerá à disposição da Justiça. A gente vai ficar acompanhando, claro, tudo isso. Almir, eu volto com você. Vamos seguir acompanhando, sim, Joel. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta com outros assuntos. 12h, 14 minutos, vamos seguindo, pessoal, porque Pernambuco vai contar com novos batalhões da Polícia Militar e novas sedes para os bombeiros. As forças de segurança receberam novos equipamentos para o trabalho. Veja.
O evento de entrega aconteceu no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, no bairro do Derby, no Recife. As equipes da PM receberam reforço de 22 veículos para a frota, além de coletes, spray de pimenta e novas armas. Armamento longo, armas de uso pessoal, armamentos não letais, investimento em todas as viaturas do estado de Pernambuco que foram trocadas, investimento em viaturas 4x4 para andar pelas estradas, pelas zonas rurais, para que a gente possa ter condição de enfrentar a criminalidade. A governadora anunciou que o estado vai construir 4 novos batalhões da PM em Igaraçu, Caruaru, Arco Verde e Petrolina. 4 novas sedes vão ser construídas para os bombeiros no interior. Ao todo, o investimento é de 118 milhões de reais. E no próximo bloco tem uma homenagem a um grande mestre da nossa cultura. Olha ele aí, o mestre João do Pife, que está completando 70 anos de carreira, pessoal. 12h15, a gente volta já. E o seu AB1 voltou. 12h17, a gente aproveita para dar mais uma olhadinha no trânsito aqui em Caruaru. A gente está dando mais uma vez, essa olhadinha no centro da cidade. Essa câmera fica na Avenida Rio Branco e a gente vê os veículos que saem ali, da esquina do Grande Hotel, mais à esquerda do seu vídeo, pessoal que vem da Rua Armando da Fonte, né? Lá do outro lado, os veículos que seguem no sentido contrário, chegando na Rua Armando da Fonte. É essa movimentação nesse instante aqui na capital do Agreste. E olha, amanhã dessa sexta-feira marcou a inauguração de uma nova unidade de reciclagem e metais no município de Belo Jardim. Essa unidade tem capacidade de reaproveitamento de chumbo de uma fábrica de baterias. A cerimônia continua acontecendo e conta com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Quem está acompanhando tudo é o repórter Franklin Portugal, que está chegando ao vivo com a gente também aqui no AB1. Franklin, uma boa tarde para você. E agora o produtor, ele extrapola a sua capacidade de entrega. Tiramos o imposto para Alagoas e o que não consegue... Muito boa tarde para você, Almir. Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1. A gente fala diretamente da unidade que está sendo inaugurada hoje. Esta unidade que vai dobrar a forma como faz o reaproveitamento do chumbo e tirando justamente esse resíduo de um descarte irregular, do descarte errado na natureza, já que o chumbo é extremamente tóxico. Então foram investidos aqui 850 milhões de reais nesta unidade aqui, com a presença aí, contando com a presença dessa inauguração, né, do vice-presidente, presidente em exercício do Brasil no momento, Geraldo Alckmin, a mulher dele, Lu Alckmin, e nesse momento a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, tendo a oportunidade de fazer um discurso aqui na inauguração desta unidade. As fábricas Moura produzem mais de 7 milhões de baterias por ano, são mais de 6.500 colaboradores por todo o país e há um investimento também de 220 milhões em projetos de desenvolvimento e pesquisa. O histórico aqui da fábrica no Agreste de Pernambuco é uma fábrica de destaque na América do Sul, né? O início dessas atividades foi em 1957. É o dinheiro que a gente está fazendo a duplicação da BR-232. Muitas autoridades presentes e também os representantes, os donos da indústria das fábricas Moura aqui fundada em Belo Jardim. A gente segue acompanhando daqui ao Mi. Ok, Franklin Portugal, direto de Belo Jardim, ao vivo aqui nessa edição do AB1. Muito obrigado, Franklin. E vamos em frente. Aqui em Caruaru está sendo realizado o projeto A Flor da Pele, uma ação que realiza cirurgia de reconstrução mamária nas mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama. As informações com Joel Almeida, que continua com a gente ao vivo aqui no AB1. Joel. Oi, Almir. Ao todo, 18 cirurgias estão sendo realizadas, inclusive já a partir desse momento tem gente sendo cirurgiada, recebendo essa reconstrução mamária, depois desse difícil diagnóstico de passar por todo esse trâmite, desse tratamento também muito difícil. Ao meu lado, o presidente do Instituto A Flor da Pele, Helder Gonçalves Lima. Doutor, boa tarde para o senhor. É muito importante acontecerem essas cirurgias nesse momento, né? Eu queria que o senhor trouxesse um pouco sobre o Instituto e sobre essas cirurgias que já estão sendo realizadas. Bom, boa tarde. Essas cirurgias que estão sendo realizadas aqui em Caruaru hoje
elas são decorrência do projeto A Flor da Pele, que nasceu lá em Uberaba, idealizado pelo médico mastologista Dr. Kleber Sérgio. E o principal intuito desse projeto foi a partir da necessidade dessas mulheres que superaram o câncer de mama, porém ainda estavam com a cicatriz decorrente da mastectomia. Então ele identificou a necessidade e a importância de trabalhar nessa reconstrução para que essas mulheres pudessem resgatar a dignidade, a autoestima, poder conviver com o seu corpo depois de um diagnóstico tão triste que é o câncer de mama. Então o projeto visa contribuir com essas mulheres, para a saúde dessas mulheres e autoestima. Muito obrigado pelas informações, doutor. Agora converso com outro médico, o doutor Manuel Florencio, que está à frente também, né, do Instituto aqui em Caruaru. Doutor, boa tarde para o senhor. Queria que o senhor também trouxesse um pouco da importância dessas cirurgias e desse movimento muito bonito que é o A Flor da Pele. São cirurgias de graça, não é isso? Que já estão acontecendo. Mas a pergunta que muita gente faz, haverá outras edições? Ouvintes, prezados telespectadores do Grupo Asa Branca, é um prazer estar com vocês e dizer que é sucesso total esta nossa campanha, né, da reconstituição das mamas das mulheres mastectomizadas, né? É um verdadeiro, vamos dizer assim, sonho realizado. Já foram operadas agora de manhã 3 mulheres, né? E à tarde vão ser mais 4. Hoje serão 10 e amanhã serão mais 8 mulheres que já estão sendo operadas, reconstituindo a mama delas, tanto no hospital da Unimed como no hospital Mestre Vitalino. Outras cirurgias virão com o passar do tempo, né? Então já está havendo uma lista de espera aí para o mês de agosto. Quem tiver a necessidade e quiser participar disso poderá nos procurar, né? Procurar o serviço da Manuel Florencio, onde a gente irá tomar nota do nome de vocês, irá então depois fazer os exames para uma próxima cirurgia, né? Muito obrigado pelas informações, doutor Manuel Florencio. Mais de 30 médicos vindos de várias regiões do país desembarcaram aqui e estão fazendo essas cirurgias de forma gratuita. É legal informar isso também e dizer que você que quer doar, você também pode doar procurando a Clínica Manuel Florencio. Almir, eu volto contigo. Que projeto importante esse, hein, Joel? Que projeto, bonito demais. Muito obrigado pelas informações e um bom trabalho para você, Joel. Agora a gente vai para o AB Esporte e mais um craque histórico da seleção brasileira esteve aqui em Caruaru. Herbert Ramos, fale para a gente a respeito dessa visita. Uma boa tarde para você. Olá, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no AB1. O capitão do Penta, Cafu, veio aqui para Caruaru participar do Circuito Literário de Pernambuco e falou com a gente. Vamos conferir. Olha, nós estamos rodando aí bastantes cidades, né? E essa feira literária aqui de Caruaru é de extrema importância. A leitura, a cultura, a educação. E Caruaru, nesse período maravilhoso, né, de festa junina, de música, de dança, estar nessa feira aqui hoje é maravilhoso. E Pernambuco é sempre maravilhoso, né? Sempre bom voltar para Pernambuco e hoje aqui tendo a honra de estar nessa feira literária aqui no Polo Industrial. A gente quer que você fale um pouquinho da formação da seleção brasileira. Como é que você está enxergando a seleção brasileira atualmente? Olha, eu sou o cara mais otimista do mundo quando se fala de seleção brasileira, né? Eu já tinha uma expectativa muito grande bem antes do Ancelotti vir. O Ancelotti vindo criou-se uma expectativa maior ainda em relação à seleção brasileira, porque o Brasil, onde vai, o Brasil é respeitado. O Brasil é temido, o Brasil é o único país pentacampeão do mundo. Aquela camisa verde e amarela ainda impõe respeito, muitas pessoas achando que não, mas coloca medo nas pessoas. E a gente está numa perspectiva muito boa agora com a chegada do novo treinador, né? Que o Brasil possa fazer grandes jogos nas eliminatórias, faltam só 3 jogos, e que ele dê essa sequência aí até o início da Copa do Mundo, que falta pouco, daqui a um ano já tem Copa do Mundo. É isso aí o nosso capitão, pentacampeão. Vamos seguindo porque tem rodada da Série D do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana, tem compromisso do Central, Herbert. Tem sim, Almir. Central entra em campo para jogar contra o 13 pela Série D, 8ª rodada. Vamos conferir aqui os detalhes. 8ª rodada, Campeonato Brasileiro da Série D. Esse que é o grupo A3. O Central jogando em casa, no Lacerdão, domingo, 4 da tarde, contra o 13. Cobertura completa desse jogo, lance a lance em tempo real, lá no GE Caruaru e região. A Patativa
tentando abrir ainda mais vantagem para os times que estão fora da zona de classificação e se mantendo, claro, na parte de cima da tabela. Central está bem e vai querer continuar aí nessa boa fase, Almir. Muito bem, recado importante aí para a torcida também, né? A partida anterior foi fora de casa, essa é lá no Lacerdão, para a torcida chegar junto e dar aquela força para a Patativa do Agreste. Herbert, muito obrigado pelo AB Esporte de hoje, hein? Muito obrigado, Almir. Fica o convite para todo mundo acompanhar nesse fim de semana a cobertura em tempo real do jogo do Central e outros detalhes do esporte regional lá no GE Caruaru e região. Vou ficando por aqui. Até segunda-feira, Almir. Até segunda-feira, seu Herbert. E olha, no São João, muita gente aproveita o feriado para viajar e curtir a festa em outros locais também. Aí surge o aluguel por temporada, uma alternativa para quem está buscando onde ficar. Mas na hora de fechar o negócio, é preciso estar atento em tanto a pessoa que vai se hospedar, como a pessoa que vai disponibilizar o imóvel. Então, Priscila Martins está voltando ao vivo com a gente e a gente vai saber quais são os cuidados para evitar dor de cabeça. Né, Priscila? Oi, Almir, boa tarde para você e para todo mundo. Isso mesmo, é o que tem que ser feito, né? Evitar a dor de cabeça, visto que todo mundo quer aproveitar esse momento festivo. Nós seguimos aqui no Pátio de Eventos e vamos conversar agora com Bárbara Martins, que vai explicar então para a gente agora quais são as precauções, né? O que é preciso ser feito e ter atenção nessa contratação para evitar essa dor de cabeça no momento festivo, que a pessoa quer viver em outro local, numa casa, enfim. Bárbara, boa tarde para você. Boa tarde a todos. De fato, né, nesse período festivo de festas juninas, acaba aumentando a demanda, né, a procura por aluguéis por temporada e, de fato, precisa ter uma cautela, um cuidado, atenção. Se a locação for feita diretamente com o locador ou por meio de imobiliárias, é sempre importante fazer por meio de um contrato. Nesse contrato vão existir informações não só das partes e do imóvel em si, mas as condições também de pagamentos, os valores, o prazo, né, do período daquela locação, as regras de funcionamento do imóvel, enfim, porque não são só questões de golpes, mas às vezes o imóvel de fato existe, mas quando a pessoa chega lá, no momento, não condiz com a realidade, né, não condiz com as fotos que foi apresentado no anúncio. E hoje também eu recomendo a utilização de plataformas que são especializadas em locação, né? A gente tem essa opção também porque são seguras. Lá a gente consegue não só visualizar as fotos do imóvel em si, mas verificar as informações do anunciante, comentários a respeito daquele imóvel, se realmente existe ou não, ou se condiz com o que está sendo anunciado. O pagamento também é realizado através da própria plataforma e eles também oferecem um suporte. Então, no caso de algum problema, eles conseguem fazer ou reembolso, ou se for o caso, realocar também o hóspede, né? E anúncios com valores muito abaixo do normal. Isso é sempre um problema, um alerta, costuma ser golpe, então ficar atento a essas informações, né? Um anúncio muito abaixo do valor normal, a gente precisa ficar atento. Bárbara, você falou aí sobre as fotos não estarem como é o local, né? Não condizerem como é o local. Me diz o seguinte, nessa alternativa que você mencionou, é importante que a pessoa fique durante os dias ou já nem entre. Olha, eu cheguei no local, não é exatamente aquilo que eu vi sendo anunciado, então não vou nem entrar e tomar providências? Isso é uma possibilidade. Se a alocação for feita por meio de alguma plataforma especializada, né, plataforma digital, o hóspede ele tem a opção de já acionar o suporte e relatar o problema. E aí eles vão resolver, possivelmente, transferir aquele hóspede para uma outra hospedagem próxima para evitar um prejuízo maior, porque às vezes veio de outra cidade, né, a maioria das vezes, então isso pode ocorrer também, ou um reembolso, se o hóspede preferir, né, um reembolso. Em caso de uma locação feita por meio do imobiliário ou diretamente com o proprietário do imóvel, se existir um contrato, e naquele contrato deve haver as condições do imóvel, como ele está, né, como ele se encontra, e aí se a pessoa chega lá e vê, não está como estava no contrato, né, isso não é o previsto, então pode existir uma multa, penalidade para aquele proprietário, inclusive essa penalidade e essas multas são importantes que estejam também previstas no contrato.
Ok, muito obrigada, Bárbara, por essas informações. Vamos ficar atentos para que tudo dê certo e a gente possa se divertir nessa época tão gostosa na nossa região. Almir. É isso aí, Priscila, se divertir sem dor de cabeça, sem contratempo. Muito obrigado pelas informações, hein? Bom trabalho para você. E vamos em frente com o seu AB1. Agora tem reportagem especial em homenagem ao mestre João do PIF. Ele que é um dos nossos maiores talentos, completa 70 anos de carreira, hein? Que história, hein, seu João? Vamos conferir? Um som que lembra a mistura dos cantos dos passarinhos sertanejos. Som que representa o homem simples do campo, que lembra as tradições, que mistura fé com cultura e dá identidade a um povo. O PIF não é um instrumento que vem de outras áreas, não. É de tocar novena. Foi criado no começo do mundo, de fazer as procissões tocando novena. Como é o início de pagar a novena ao santo? É primeiro contratar o terno de zabumba, que isso antigamente não é banda de pifo, não. Banda de pifo começou de 1960 para cá. Então é terno de zabumba. Aí ele vai e contrata o terno de zabumba. Chegava a contratar rapaz. Tinha aquele terno de zabumba naquela região ali. E como tinha outros mestres, mas em outra região, mais perto era pai, ele contratava rapaz. Gostava do trabalho que o pai faz. Pai tinha uns tocadores dele naquela época, não era eu, que não era tudo pequeno. 11, 12 anos, não. Tinha os tocadores velhos dele. Esse é seu João, que já foi João de Alfredo, antes mesmo das muitas versões que ele seria protagonista na vida. Um João sonhador que desejou seguir os passos do pai, se tornando tocador de pífano na banda Dois Irmãos, em uma formação com o seu irmão Severino. Na cantava de gado, com 17 anos, 18 anos, na cantava de gado nessa região por aqui. Aquele mundo de limoeiro, surubim, Gravatá. Um Gravatá não era solteiro ainda, nem carro, ganhamos o primeiro prêmio. Eu que passei vindo, dentro de 8 ternos de zabumba. A gente foi escolhido para ir para lá, de chama o terno de zabumba de Riacho. Veio de todos os lugares, veio 8 ternos de zabumba para disputar um prêmio lá em Gravatá. Nós com 17, 18 anos, o cheiro um pife da mulher, ganhamos em primeiro lugar. Emocionado, ele lembrou de uma frase marcante do seu pai, sobre seu futuro como tocador. Depois, pai ficou cansadinho, adoeceu e não teve mais fultidão para tomar conta do terno de zabumba. Entregou para mim com o pai Severino. Se vocês tomam conta, fala o que quiser. Acaba, não toca mais, ou toca. Agora, eu vou deixar uma palavra com vocês. Estou cansadinho, não posso mais. Vou dizer uma coisa, viu, João? Vocês, Severino, se vocês continuar, ninguém vai pegar vocês. Ele tinha uma visão, ele está ali, ó. Ele tinha uma visão de tocar pífica em vocês e só tiver para embaiar. Agora, melhor não tem não, porque vocês vão andar muito no mundo. O pai é mesmo, vai, vocês são muito bons, toca muito. No começo dessa reportagem, falamos sobre a relação da religiosidade com o terno de pífanos. E foi o João religioso que confiou e viu as bênçãos divinas baterem na porta em forma de música. Um dia de semana, acho que foi no meio da semana, chega uma pessoa lá. Oh, é aqui que o João do Pif mora? Aí quando a versão o professor Mozart. E ele arrumou um trabalho com os alemães. Ele, lá em São Caetano, os alemães e levando ele para Recife para fazer umas gravações, umas coisas em Recife, passar uma semana em Recife. Ele. É coisa de Deus, é Jesus. Aí ele sempre disse, eita rapaz, quem está numa lona danada é João do Pif. E eu vou atrás dele para ajudar. Aí desceu para Riacho. Aí chegou aqui, quando ele, Mozart! Aí eu saí, entra para cá, entrou o João. Como é que está a situação? Ele disse, ruim danada, Mozart, está ruim. Eu digo, a minha situação é ruim, meu filho. Mas rapaz, eu saí de Caruaru, eu vim embora, voltei. Eu digo, também é minha terra aqui, meu filho, eu voltei. Eu digo, mas sempre no sábado eu estou lá com os pifinas na feira. Ele disse, mas é danado mesmo, né, rapaz? Ele disse, sempre a gente passa por isso. Ele disse, é a vida do artista. Disse, olha, se prepare, que essa semana você vai para Recife. Mas eu e meu equipe. Eu já fiquei novinho na hora. Vai para Recife. Eu digo, graças a Deus, meu Deus, vai para Recife, as coisas vai clarear. Me levou para Recife, graças a Deus. Passei uma semana em Recife, uma almoçada, eles gravando,
Ele me jogou para revista do Alemão. Isso eu voltei rico para Cabru, voltei com dinheiro, ganhei dinheiro. Acabou-se a fome de João do Pífio, não teve mais fome. E o amigo que o apresentou o passaporte do mundo não consegue definição simples para uma figura tão importante. Eu não sei nem como classificar só as pessoas da mesma categoria de genialidade, de gênio. Eu acho que João é muito mais do que um gênio. Criar 8 filhos, representar uma região dessa. Então, rapaz, falar de João fica muito difícil, porque não tem sentimento adjetivo. Amo o João, João é do fundo do coração, ama a família dele. E ele está deixando aí um legado imensurável, sabe? Depois dessa relação, o João virou empreendedor. Maestro disse, tá pouco. Jogou o alemão comprou uma barraca para mim na feira, disse, vamos passar os papéis na prefeitura. Barraca é sua, o alemão. Compraram, pediram, me dê a chave, paguei, me dê a chave. Ele, você agora é dono de Cabaru, você agora, você mora em Cabaru, você tem sua barraca para sobreviver. Vendo seu bonequinho de barro de Vitalino, vendo o que você quiser. Nessa caminhada, muitos amigos foram surgindo. Amigos que viraram parceiros para uma vida toda, como o mestre Marcos. A minha relação com o seu João é uma relação de pai para filho, tá? De filho para pai. A gente já teve várias, assim, em termos de discussão, nós discutimos, tudo mal, temos mau respeito. Porque meu pai já se foi. Mas foi ele que me deu essa dúvida de dizer, vá, porque João é uma pessoa muito boa. Nós conhecemos ele numa novena, né? Nós tocando uma novena, o seu João chegou por lá e o papai teve uma relação muito boa com o seu João. E daí foi que começou a nossa convivência, vim fazer treino aqui com ele, bem aqui perto. Das muitas versões que já vimos de seu João, temos que incluir um João internacional, que deu aula em universidade fora do país e levou o som e a representatividade do instrumento simples para vários países do mundo. Quem me levou a todos os países lá fora foi esse instrumento aqui, chama-se o pífano. É o pife de taboca, feito de taboca, original, é isso aqui. Quem é João para chegar numa universidade nos Estados Unidos, entrar na universidade e dar e ser respeitado e ganhar mais dólar lá dentro da universidade? Quem é João para fazer isso? Eu acho muito difícil, mas o PIF obrigou eles a aceitar. Esse instrumento obrigou os americanos a ter que respeitar João. Foi isso aqui. Eles não olhavam para João, não olhavam para o pífano. Eles não respeitaram João, não respeitaram o pífano. Com esse aqui, eu ganhei o mundo. Esse João professor se orgulha de ter formado grupos de pífanos em vários lugares, como parte dessa contribuição musical e cultural. Eu formei uma banda de pife na universidade nos Estados Unidos. Formei 2 bandas de pife em Floresta, aqui no Sertão. Deixei por apoio da prefeitura de lá. Formei 2 bandas de pífano, isso é a verdade. Deixei lá, não sei se continuou ou não, mas deixei 2 bandas de pife prontas em Floresta. Formei banda de pife em Belo Horizonte, fui para Belo Horizonte, pela universidade, fui para lá, eu ensinar a tocar pífano. Eu formei banda de pífano, um em Recife, na nossa capital. Em Cabaru, formei na base de umas 6 bandas de pífano, formei aqui em Cabaru. Uma tradição que começa há 70 anos, na zona rural de Riacho das Almas, e vai passando por essas mãos talentosas que ajudaram, através da arte do pífano, tocando e levando para o mundo toda essa tradição que vai passando para outras gerações. Quando eu comecei a tocar em praças, em faixa de semáforo, para depois então adentrar na orquestra de pífano, para depois adentrar em uma banda de pífano. Então, a gente sabe que o caminho da arte ele já não é fácil por si só, né? O do pífano, da cultura popular, a gente também encontra muita dificuldade. Mas ver que um senhor como João do Pífano, com seu carisma, ganhou não só o Brasil como o mundo com o pífano, é uma grande inspiração para mim. Então, me sinto muito feliz em ter a sorte de ter nascido no bairro do Salgado e ter João do Pífano como meu mestre. Emocionado, o filho Alexandre recebe do pai a responsabilidade de fazer o som do pífano ecoar no futuro.
o que me representa para mim, primeiramente, é uma felicidade muito grande e saber que eu sou filho desse homem, João do Pife. Isso para mim já é um motivo de muita alegria. E segundo, saber que Caruaru tem muitos... A nova geração hoje é formada por muitas bandas de pife que tem hoje em Caruaru, 10, 12 bandas de pife, 14 bandas de pife. É formada por 2 grandes mestres que tem hoje em Caruaru, com vida junto ao nosso lado, ao meu lado. Um deles é o meu pai, João do Pife, e o segundo é o meu compadre Marco do Pife, que eles têm essas bandas de pife que hoje, dessa nova geração, estão todas formadas, todos passaram por ele. Prestes a celebrar mais um ano de vida, seu João carrega na bagagem de mais de 8 décadas a grandiosidade que poucos homens conseguiram em vida, com a simplicidade de quando saiu do campo para ganhar o mundo e se tornar, além de tudo, doutor honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco no ano passado. Doutor do Pife. Ganhar o título doutor do Pife. Quer dizer, isso é umas obras de Deus. Papai do céu faz isso. É só Deus. Doutor do Pife. E foi um festão, viu? Pamonha, canjica, queijo e tapioca. E aí o povo era comendo. Eu como é? E doutor Alfredo, o nome do meu pai. Eu abraçava com ele e dizia, a minha festa foi eu que fiz. Ele fazia um sorriso assim, doutor Alfredo fazia. Ele foi, eu gastei muito, viu, doutor? Foi eu que fiz a festa. eu brincando com ele. Doutor do Pife, em Caruaru. E esse João, agricultor de Alfredo, João do Pife, João da banda Dois Irmãos, o João professor, internacional, mestre João, o doutor do Pife, que conquistou tudo através do instrumento simples de taboca, feito por suas mãos, continua produzindo suas peças nessa oficina simples como a sua essência, no bairro do Salgado, em Caruaru. E para celebrar 70 anos de sua carreira, não escolheu outro repertório senão o de gratidão. Eu só trago alegria da água por diante, eu tenho que aproveitar esse momento de alegria, que eu estou completando 70 anos de história, da correria, do pife, correr atrás de fazer o pife, vender o pife e viajar por aí afora. Tem aquela palavra que eu disse, fazer o pife, tocar o pife, vender o pife, comer o dinheiro do pife, depois vai ficar pifado. Eu estou ficando agora. Anos de carreira, de alegria, de arte, de vida. Viva seu João do Pife! E a seguir, tem mais música aqui no AB1, hein? Tem o Som e Sotaque de hoje e a gente vai receber Batista Lima. Meio-dia, 44 minutos. A gente volta já. Nosso amor para sempre vou lembrar. Nos meus sonhos mais bonitos te encontrar. AB1 de volta para você, meio-dia, 47 minutos. Vamos voltar ao pátio de eventos, porque hoje à noite a programação no pátio promete, hein? E Priscila Martins está voltando com informações para a gente agora. E aí, Priscila, conte tudo aqui no AB1. Oi, Almir, boa tarde mais uma vez para você. Estamos de volta e dessa vez aqui de cima do palco, viu? Nesse momento a gente pode estar aqui, só tem alguns técnicos, né, vendo a questão de equipamento, o pessoal vendo a estrutura física. Anota aí, porque hoje tem Elba Ramalho, Pablo, Maninho Vaqueiro, que é piseiro, e Léo Foguete. Gente, esse final de semana tá bom demais. Amanhã, Douglas Leon, Juliane Bons do Forró, Seu Desejo e Wesley Safadão. No domingo, Cavaleiros do Forró, Reinan Cruz, Dorival Dantas e Murilo. Então é o seguinte, você tá vendo aí a imagem, né? O pessoal tá se preparando para vender mais tarde, o pessoal se organizando aqui, e você que quer pegar a melhor posição, né? O melhor local, precisa chegar cedo, gente, porque esse é um dos finais de semana mais esperados pelo público. Então chega mais, se organiza e boa festa para você. A gente termina por aqui, Almir.
Tá certo, Priscila Martins, muita expectativa para essa noite de hoje aí no pátio, hein? E hoje, no Polo Azulão, a programação vai ter início com a Banda de Pífanos Dois Irmãos. Na sequência, mais duas atrações que mandaram vídeos pra gente. Então vamos ver. Quero convidar vocês pra vir curtir o São João. E vai ter caju e castanha aí no Polo Azulão. Eita, cajuzinho, caju e castanha e banda aí no Polo Azulão a partir das 22 horas. É imperdível, gente. É Com sexta-feira, dia 6. Então você não pode nem pensar em perder. Vão lá curtir emboladas e forró à vontade. Vai ter muito sucesso, muitas emboladas, muito forró. E vocês vão dar muita risada, além de dançar muito. Com certeza, vocês são nossos convidados. Então vá lá, sexta-feira é imperdível, às 22 horas. Um abraço do Castanha. E outro do Caju. Vem. Alô, amigos de Caruaru e região ligados na TV Asa Branca, programa AB1, aqui é Fausto Baidu da banda Tribo de Já. Estamos chegando para, pela primeira vez, tocarmos no grande São João de Caruaru, uma honra para a Tribo de Já, mas com certeza vamos surpreender a galera com um show muito especial, tenho certeza que todos vão gostar, portanto, compareçam, vamos prestigiar o grande São João de Caruaru, Tribo de Já chegando, daqui a pouquinho tem Tribo de Já. E amanhã... 12h 49 minutos. E olha, o Globo Repórter de hoje é sobre as festas juninas. A repórter Bianca Carvalho rodou o país para conhecer um monte de histórias e tradições do nosso São João. Sandra Anenberg está chegando para fazer esse convite. Olá, Pernambuco! Esta sexta-feira, o Globo Repórter mostra as tradições, os ritmos e as diferenças das festas juninas pelo Brasil. Caruaru, claro, não pode ficar de fora. Vamos mostrar as delícias que dão sabor ao São João. Tem pé de moleque, munguzá, canjica, receitas que passam de geração em geração. Mas você sabia que em outros estados esses quitutes mudam de nome? E não tem festa boa sem um bom arrasta-pé, né? O grupo que coloca todo mundo pra dançar. É nesta sexta, depois de Vale Tudo. E hoje é dia de Som e Sotaque. O nosso convidado dessa sexta-feira é Batista Lima. Eu fico só pensando, só com você sonhando, viajando em tantas emoções, só pra conseguir teu coração outra vez. Ave Maria, lindo demais. Boa tarde, gente. Tô aqui com essa fera, Batista Lima, que eu sou fã, seja bem-vindo. Sem sotaque, arrasando, que bom estar aqui, mais uma vez, agora dessa vez nesse bate-papo, né? Pois é, no bate-papo sempre nos gostoso. palcos e agora no bate-papo. Coisa boa. Deixa eu te perguntar um negócio. Essa canção aí é linda. Como foi que a música apareceu pra tu, Batista? Conta pra gente aí. Ih, rapaz, eu comecei muito jovem, né? Muito cedo. A família já vem nessa tradição de música. Meu pai começou tudo isso. Meu pai é sanfoneiro, toca zabumba, toca sanfona, cavaco, pandeiro, enfim. Ele ama música, só que não seguiu carreira, né? Ele deixou a música muito tempo atrás, no período dos anos 70, devido à seca. Ele teve que vender a sanfona e veio para a cidade grande, criar os filhos, enfim. A gente foi nascendo. Mas a musicalidade acompanhava a gente na calçada, ele pegava um violãozinho, cantava pra gente, contava seus causos musicais, aquela coisa toda. E o Edson, meu irmão Edson Lima, para quem não sabe, começou primeiro, né? Aí enveredou essa estrada da música primeiro. O Edson é mais velho que eu, alguns anos, então eu ainda era criança, quando o Edson já era adolescente, ele ganha o mundo. O Edson Lima começa a cantar, e aí eu começo mais ainda a ter vontade de seguir os passos musicais, já era pelo pai e agora pelo irmão. E aí um dia nos encontramos em Juazeiro do Norte, lá no Ceará, no Cariri do Ceará. Eu fui visitá-lo e naquela calçada eu com meu violãozinho, né? Eu tinha um violãozinho acabado, velhinho, mas a gente já era, toda a vida foi fã das bandas românticas, José Augusto, Roupa Nova, Fábio Júnior, tantas, naqueles anos 80, né? Isso basicamente em 1989. Eu tinha 13, quase 14 anos de idade. E aí na calçada da casa do Edson, nos sentamos e começamos a rabiscar uma canção. Foi a minha primeira composição, essa canção que se chama Viagens e Emoções. A gente fez para entregar o Roupa Nova, né? A gente não tinha sonhos. Olha isso. A gente não tinha aquele sonho, aquela pretensão né? De fazer sucesso. A gente nem imaginava isso. Então a gente escreveu uma canção para dizer, um dia, quando eu tiver a oportunidade, eu vou entregar
a roupa nova, que a mulher, eu fico só pensando. É tanto que a interpretação da canção, eu sempre trago elementos do artista que eu sou fã. Né? Se eu escrevi essa música, eu coloquei os elementos do saudoso Paulinho, do Roupa Nova, né? Tem muitos vocais também, muitos vocais. Eu fico só pensando, só com você, sonhando. E aí passou o tempo, essa música não foi gravada, ficou lá na gaveta, ficou lá no baú. Muitos anos depois, em 2004, eu finalizando o projeto Tome Amor, Toma Conta, Por Que Não Vê, Tome Amor, foi o projeto de 2004, faltava uma canção. E eu disse, olha, tem uma música há muitos anos que escrevi essa canção, tá lá guardada. E aí o Lobão, o tecladista, teve a ideia de colocar ritmos e sons bem orientais, aquela coisa. Tanto que no DVD, primeiro DVD da Limão com Mel, teve a participação de uma dançarina do ventre, dança do ventre, aquela coisa, aquela dança... O amor com sensualidade. Uma viagem, um vento. Ela veio para agora também pro projeto solo. Ela veio, essa canção sempre tá no meu repertório, né? Vamos ver a primeira dela? Vamos ver um pouquinho. Como é que ficou agora no DVD? Ficou agora no DVD, com todas as referências, solta lá. Tem emoções, né, Barra? Essa música é linda. Essa música marcou, eu confesso que ela tá no meu repertório também, em alguns lugares aí, viu? Deixa eu perguntar uma coisa. Claro que a gente foi pra rua, a gente tá aqui estreando um novo formato com som e sotaque. Eu fui pra rua perguntar ao pessoal, fã do Batista Lima, quais as melhores curiosidades dela? Olha essa pergunta aí, ó. Rosemary Quaresma, mostra pra gente aí, qual foi? Oi, Batista. Eu sou Rosemary, uma grande fã sua. E eu gostaria de saber aonde é que você se inspira, o que é que traz essa inspiração para fazer aquelas músicas maravilhosas que marcam os nossos corações e as nossas almas. Olha, gente, geralmente as canções, quando eu escrevo as canções, muitos compositores fazem por fazer, né? Às vezes vem uma palavra, junta as palavras e faz a composição. Eu faço muito poucas músicas à vista dos grandes compositores. Eu sempre escrevo canções que tem alguma coisa que aconteceu comigo ou que me sensibilizou. Dá um exemplo rápido aqui. Por Que Não Vê? Um dos grandes hinos. Você Não Vê, uma das canções que marcaram o forró romântico. Foi um cara que chegou no camarim e me contou essa história. Disse, olha, cara, eu tô passando por isso, tá assim, assim, assim. Nossa, que história bonita. Cheguei e comecei a rabiscar. Que ele falava de uma ligação, que falava com ela, tanto que eu te amei, a lua é você, e veio toda a inspiração dessa canção. A música Toma Conta de Mim foi algo mais pessoal, né? Eu estava passando por uma fase muito difícil, minha esposa grávida, em Fortaleza, a gravidez de risco da minha filha, que hoje tem a mesma idade da música, Toma Conta de Mim, tem 23 anos. E aí, nessa distância, nessa separação, nessa dificuldade financeira, profissional, naquela madrugada eu peguei o violão e comecei, cai a madrugada, tanto tempo sem te ver. Comecei a escrever essa canção, que foi o primeiro disco de platina da minha história, né? Olha, foi a virada de chave. Existe o Batista Lima antes dessa canção e depois dessa canção eu passei a ser conhecido como compositor, como produtor musical, enfim. As portas se abriram. Para mim é como se fosse o amor do Zezé de Camargo, essa canção. Tem tantos sucessos, lógico, mas essa daí foi a virada de chave da minha vida. Foi ali onde você entendeu o que era o romance, o amor e o Batista. Com certeza. Com as suas histórias e com a percepção da história. E foi aí onde todo mundo começou a conhecer realmente o artista mais profundamente. Não só o cantor, mas o compositor, o produtor musical. Foi aí onde a gente recebeu o disco de platina e veio muitas conquistas, graças a Deus. Então vamos um pouquinho de Toma Conta de Mim. Faltar no show de São João. E, uma rapaz, música que você diz assim, vai estar no nosso show de São João. São várias que não pode faltar, mas se eu disser algumas, vão dizer, faltou essa, mas vou escolher uma. Vá. Eu vou escolher uma para me apanhar, né? Que se eu disser, a música que não pode faltar, acho que é Um Sonho de Amor, né? É o hino, é o refrão mais fácil da história do forró. Na, na, na. Não, é o refrão mais fácil, né? Então essa canção não pode faltar. Vamos ver um pouquinho de sonho? E foi a primeira canção, né? Vamos ver um pouquinho de sonho? 30 anos depois. Sonho de amor, vai. Até a próxima semana, um beijo grande. Batista, vamos de música? Vamos cantando aí você aqui, brincando uma? Vamos lá, puxa embora, puxa aí você. Vou puxar um aqui, viu? Vou puxar aqui, ó. Na, na, na. Na, 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 na. Oh! Na, 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 vou lembrar. Nosso amor para sempre, vou lembrar. Nos meus sonhos mais bonitos te encontrar. Cheiro, gente, tchau, tchau. Você no meu pensamento vai ficar. Cheiro. Pro meu sonho de amor não acabar. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN com música também. Então, a gente vai conversar com a turma do Trio Nordestino.
um legado incrível de uma história que começou em 1958. Ou seja, tem forró de primeira a partir das 2 horas na Rádio que Toca Notícia. E assim termina o seu AB1 dessa sexta-feira. Então a gente volta a se encontrar amanhã, sábado, no AB1 e no AB2 também. Uma boa tarde para todo mundo e até lá, se Deus quiser. Valeu, pessoal!